Meus amigos, Chapecoense 2, Paysandu 0, infelizmente, nossa segunda derrota consecutiva aí na era Claudinei. Vamos lá dar uma olhada como é que foi o desempenho do Paysandu. Eu vou gravar depois um vídeo separado sobre as projeções de tabela, de possibilidade de zona de rebaixamento, tá? Vamos fazer uma passagem rápida aqui pelo desempenho dos jogadores, né? Fazer um panorama geral aí de como é que foi o jogo, tá? Antes, por favor, já não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante. Quem não é inscrito já se inscreve logo, né? E quem já é inscrito já dá o like para poder dar aquela força aqui pro canal Central Papão, tá? Bora lá dar uma olhada, fazer aquele panorama, né? Assim, eu acho que no geral, se a gente observar, e nesse caso aí, eu acho que a barrinha ela diz muito, né? A gente que sempre, obviamente, tem que olhar os números do jogo contextualizado ali com a qualidade, não com a quantidade de posse de bola, mas me parece que nesse caso aí a, a estatística aqui de posse de bola reflete um pouco o jogo, né? A gente teve ali no primeiro e segundo terço do jogo a Chapecoense com um domínio de posse de bola e chegando perto da área do Paysandu. No entanto, o Paysandu ele conseguia assim sair no contra-ataque. Eu diria que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito parecido com o estilo Claudinei, com o estilo Paysandu dos 9 jogos de vencibilidade, que é um Paysandu que se defendia até relativamente bem, obviamente tirando a exceção do gol ali e saía muito rápido com aquele chutão para frente para o Garcês pegar no mano a mano. Então, era um jogo muito propício para a gente. Não diria que seria um exagero sair 1-1. Poderia sim o primeiro tempo sair 1-1, mas infelizmente eles fizeram um gol, um chute rasteiro pro o lateral lá só encostar e finalizar. Então, mas não diria que seria um exagero terminar 1-1. Claro, a Chape teve uma ligeira, né? Foi ligeiramente melhor, mas eu acho que o Paysandu jogou normal. O primeiro tempo foi um primeiro tempo normal, um jogo até de um certo modo de igual para igual, né? O grande problema foi aqui no segundo tempo, né? No segundo tempo, quando a Chape fez quando ela fez 2-0, né, e fez logo ali aos 10 minutos, ela fez 2-0. O Paysandu ainda ensaiou alguns lances, né, inclusive o Garcês pegou uma bola que ele estou muito fraco, praticamente ali dentro da pequena área, e realmente pegou mal na bola. Se de repente tivesse feito ali o 2-1, a gente poderia ensaiar uma reação, mas foi só, né? Depois a Chape quase faz até o terceiro, podia até fazer o quarto. Então, assim como no primeiro tempo, poderia talvez um placar mais justo ser 1-1, no segundo tempo, né? Por outro lado, como o futebol não é justiça, por outro lado, no segundo tempo poderia sim a Chape ter feito um 3-0, um 4-0, né? Então, eu acho que no frigir dos ovos, como o Paysandu merecia um gol aqui e talvez a Chape merecia mais um gol aqui também, então acho que 2-0 no final foi ali de um certo modo, o placar justo, né? Esse foi o panorama. Se a gente olhar o jogo em si, né? O jogo no geral em si, acho que foi um jogo normal, comum, isso faz parte, leva o 2-0 e o time morre, ou enfim, de uma certa forma desiste, né? Só que é aquilo que a gente vem falando, né? Não dá para olhar o jogo sem o contexto do Paysandu na tabela atualmente, né? A gente vai falar sobre tabela, sobre pontuação em outro vídeo, né? Mas lembra que a gente falou que antes o importante era a gente olhar para pontuação e não tabela. A gente tá chegando em um momento, principalmente quando chegar ali 25ª rodada, que aí a gente tem que olhar de vez para colocação, né? E a gente já começa a fazer isso agora, é olhar a colocação e olhar a pontuação, né? Então, já não é mais interessante a gente olhar só a pontuação. Então, muito embora o jogo não tenha sido aquele jogo trágico, nossa, o Paysandu foi horrível, né? Eu acho que ele manteve uma média, que é uma média, inclusive, de Série B, a gente não pode descontextualizar, né? Não foi que nem aquele jogo lá contra o Vila Nova, que aquilo sim foi um jogo horrível, terrível do Paysandu. E horrível também do Vila, mas o Vila se propôs aquilo e saiu no contra-ataque e conseguiu o objetivo, né? Então, o grande problema aqui é o contexto, né? A gente tem um contexto do Paysandu numa situação muito delicada, e infelizmente isso pode piorar com a vitória do Volta Redonda, mas a gente vai falar isso em um outro vídeo, né? Mas no geral eu acho que foi um jogo ok se a gente não tivesse nesse contexto agora de precisando de pontuar urgentemente, né? Mas no geral eu acho que ali o Gabriel Mesquita
normal, né? Infelizmente não operou milagre nos dois gols, não teve culpa nenhuma dos dois gols, né? Eu acho que não dá pra acreditar ele no primeiro gol que ele poderia ter saído, porque aquela bola rasteira ali na pequena área é muito difícil cortar pro goleiro, é muito difícil, né? Se fosse por alto ainda vai lá. No miolo de zaga ali surpreendeu, né? Veio com o Thiago Heleno e a justificativa dele é que o Thiago. Na verdade é o seguinte: a justificativa dele, que no fundo ele não disse isso, mas o que ele quis dizer foi: cara, eu tenho que colocar um cara cascudo, porque a gente está numa situação delicada. E esse cara cascudo aqui vai, de repente, ser o cara que vai sustentar os jogadores dentro de campo, né? Então, pelo que deu a entender na entrevista dele, na coletiva dele, foi isso. Thales se manteve ali bem, né? Eu acho que o lance do gol, a gente estava com 3 zagueiros, não poderia ter levado aquele gol, mas não é para dizer assim que, nossa, foi uma falha clamorosa, né? E como toda origem de gol, vai ter uma falha do sistema defensivo, mas não dá para dizer que aquilo foi uma falha clamorosa. Acho que foi muito mais mérito do próprio Chapecoense, né? Na lateral, e aqui acho que para mim tá o grande ponto, né? O Heverson continua sendo muito tímido, voltou, né? Voltou a ser o Heverson tímido antes dos 9 jogos do Claudinei, né? Era um jogador muito tímido, né? Pouco apoiava e quando defende tem uma limitação para defender, então é um jogador bem, sabe aquele jogador discreto que tu não vê nem ele fazendo besteira e nem ele fazendo coisa boa. Então ele saiu daqueles lampejos do Rei, ainda é um dos maiores assistentes do Paysandu, mas se mantém ali na descrição. O Luan, eu acho que a gente tem um problema, aquilo que eu vinha dizendo em outros jogos. Para mim, o problema não é o Luan em si, né? Eu acho que o Luan não é um jogador horrível, né? Tá longe de ser um jogador horrível, claro que tá longe de ser um super zagueiro também. Mas para mim, o grande problema, principalmente nesse momento agora, é de escalação. A gente vai já cornetar um pouco sobre isso aqui do, do Claudinei Oliveira, né? O nosso meio de campo continua, obviamente, ainda sem criação, né? Sem vida inteligente. O Denner ontem, até que não estava perdido, né? Pelo menos ele não estava perdido como esteve contra o Vila Nova, mas sem aqueles lampejos que a gente precisa de um camisa 10, né? De um jogador ofensivo. Fez uma atuação ontem apenas ok, apenas normal, ainda deu lá uns 2 lançamentos, mas nada em que possa diferenciar, né? Nada que possa mudar o jogo, que é o que a gente precisa agora. A gente não precisa de um jogador ok, de um jogador nota 7. A gente precisa de um jogador nota 9 que possa, né, diferenciar e que possa achar um resultado. É isso que a gente precisa, né? Vilela acabou se machucando, o Anderson Leite também não comprometeu, né? Quanto ao ataque, a gente teve a surpresa do Benítez, porque o Diogo apresentou uma virose, então tudo bem, é o que tem ali para frente, né? Talvez ele poderia tentar enfim, um outro beirada para fazer de falso 9, mas ele não quis mudar no esquema, então até entendo também, aqui tá desculpado, né? O Garcês melhorou bastante quando o Diogo entrou, mas apesar de ter perdido um gol, né, enfim, acaba sendo o único jogador que tem aquela atitude ofensiva. Então, eu acho que foi uma atuação também interessante do Garcês. O Marlon voltou a ser o Marlon, né, que era um Marlon que com o Claudinei Oliveira ele se mostrou um jogador nota 7 normal, né? Ou seja, ele estava um jogador nota 5, nota 4. Com o Claudinei ele passou a ser um nota 7, voltou a ser o Marlon que vinha sendo da temporada inteira, né? Aquele jogador que parece que não tem repertório nenhum, né? Enfim, é um jogador que não faz os lances de efeito pela beirada. Quando recompõe no meio, não tem passe de inteligência no meio. Então é um jogador muito mais. Ele entra, aquilo que a gente já pontuou nos outros jogos, né? Parece que é um jogador muito mais como um quarto volante, né? Porque a gente já joga com 3 volantes. E o Marlon muitas vezes ele faz um papel quase que de quarto volante. Fica correndo aqui, corre em todo o espaço do campo, né? Isso é bom para quando a gente está se defendendo, mas para o time que precisa fazer resultado é terrível isso. Então é um jogador que a gente não consegue nem ver uma função específica nele. Tudo bem, pode fazer uma função tática, a gente já precisou disso e às vezes a gente precisa, principalmente quando está se defendendo, mas esse momento agora não dá mais, né? Esse momento não é um momento que a gente precisa de um cara que fique piruando, ora pela beirada, ora pelo meio, ora para recompor na direita, né? Não dá pra gente
ficar se dando ao luxo de ter um jogador nesse nível aí, né? Então, a gente acabou sendo um pouco prejudicado também com a virose do Diogo Oliveira. Não sei, sinceramente, não sei se ele tivesse em campo mudaria muita coisa. Sinceramente, não sei se mudaria muita coisa, né? Quanto aos suplentes, né, aos reservas, o Ronaldo Henrique entrou no lugar do Vilela, machucado, não revolucionou, né? Não mudou muita coisa. Pedro Del Valle também tentou ali uma correria, não fez muita coisa mais do que o Marlon fez. O Diogo Oliveira, no pouco que ele pegava a bola, ele conseguia fazer a função tática dele, mas meio que prejudicado ali pela condição física, né? O Edilson, que eu acho que aqui que está o maior ponto do professor, né? A maior crítica para mim em relação ao professor. Pô, a gente até falou no pré-jogo, tudo bem. Tu não quer começar com o Edilson? Eu entendo que a gente comece com o Luan, porque a Chape vinha para cima, entendo. Falei isso no pré-jogo, entendo que a gente comece pelo menos o primeiro tempo, mas cara, virou o segundo tempo. A única variação tática que a gente tem é a única. A gente não tem outra variação. A única variação tática que a gente tem é o Edilson poder virar um ala aqui, né? De repente sacava o Marlon que estava ruim, para não comprometer aqui o lado direito, eu colocaria literalmente o Luan, Thalisson e Thiago Heleno fazendo 3 zagueiros e liberava o Edilson para ser um ala, né? Na prática é como se ele fosse um beirada no lugar do Marlon, pronto, para ficar mais fácil. Não muda o Luan, já que ele justificou também a questão da altura, que faz sentido, ele disse, olha, o Edilson é muito baixo, então melhor ser o Luan, porque o Luan é mais alto, e como eu sei que a Chape também poderia lançar na área, eu prefiro manter o Luan, legal. Se tu quer ir por esse caminho, né, faz aquela história, pode não ser o teu gosto, não é meu gosto, mas faz sentido. Legal, se faz sentido e agora as coisas mudaram, ou seja, enquanto estava um 0-0 fazia sentido, a gente levou 1-0, depois levou 2-0 e só aos 75, ou seja, só aos 30, né? Somente aos 30 do segundo tempo que o cara vai fazer uma variação tática, uma efetiva variação tática, né? Porque o resto, ó, fosse 6 por meia dúzia, né? Aí botou o Marcelinho depois para tentar, já entra aquele desespero, né? Já botou o Marcelinho no lugar do Denner já como um desespero, o Marcelinho muito voluntarioso, mas pouca técnica, né? Então, eu acho que para mim a maior corneta no Claudinei é aqui. Eu acho que é ele não usar o Edilson, né? Pô, cara, coloca o Edilson, é a única variação tática que a gente tem para poder ganhar profundidade aqui, ó. Porque o Marlon não dá essa profundidade. Ah, tá com medo de levar um gol de bola aérea ou a gente ficar vulnerável? Beleza. Recua o Luan, faz 3 zagueiros e libera o Edilson. Já que o Marlon não tá rendendo mesmo, libera o Edilson, mas não. Coloca o cara aos 30 minutos do segundo tempo. Aí, pô, aí não dá. Do jeito que o Paysandu tá precisando de resultado, tem que arriscar muito mais, né? Então, eu acho que sim, apesar de tudo, o Claudinei acho que falhou na escalação. Talvez não com o time que entrou, que eu concordo, não é o meu time preferido, mas eu concordo, tem uma coerência na escalação, mas as modificações e o momento de modificação eu acho que não foi legal. Aí a gente pode dizer assim, ah, mas aí o time não tem elenco, não tem ninguém no banco. Cara, eu sei, a gente, como eu falei, a gente vai gravar um vídeo específico sobre a projeção e os erros de planejamento no Paysandu, mas assim, o que tem é isso aí, cara. E se a gente tá falando do jogo, a gente tem que tentar, no jogo, revolucionar. Não dá para esperar o final do jogo para dizer, ah, mas a gente não tem peça. Legal, concordo, a gente não tem peça, deveria contratar. Mas, se a gente tá nesse jogo, a gente tá precisando do ponto agora, né? Se a gente tá precisando do ponto agora, a gente tem que se arriscar mais. Eu acho que a minha crítica ao Claudinei é essa. Ele não se permitiu arriscar mais. Foi colocar o Edilson ou tentar uma ofensividade com o Marcelinho e com o Edilson só aos 30 do segundo tempo, quando o jogo já estava 2-0 quase que definido, né? Eu acho que fazia sentido sim entrar com um time com bloco baixo, né? Primeiro tempo, pelo menos, mas no segundo tempo já tem que começar a arriscar. Vai arriscar 30 minutos do segundo tempo, né? Aí eu acho que aí não dá. Mas beleza, mas a gente vai gravar, eu vou deixar depois outro vídeo aqui para vocês sobre a tabela, sobre as projeções, sobre a probabilidade aí de risco de rebaixamento. A gente vai falar isso aí tudo no outro vídeo, beleza? Forte abraço, saudações bicolores.